Bank News, o jornal do bancário, deixando você pronto para entrevistas e informado sobre o que acontece no mercado. Um oferecimento vocêbancário.com.br, carreiras e certificações. Bom dia, pessoal. Fala bancária, você que nos segue em meio a essa turbulência, em busca de notícia. Então, vamos para mais uma semana em meio a essa luta que a gente tem vivido, né, diariamente. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o resultado do Ibovespa, como de costume, né? Abrir com o resultado do Ibovespa ao longo da semana. Falar um pouquinho sobre um possível player que pode movimentar o mercado essa semana, que é a reunião da OPEP, que apesar de adiada, tem expectativa de acontecer nessa semana, com a definição do que vai acontecer com o preço do petróleo, né, uma das principais, pelo menos até o presente momento, uma das principais commodities aí, principalmente no que tange energia e combustíveis, enfim, né? Falaremos também um pouquinho sobre a situação do coronavírus no Brasil, como que anda, né? Como que tá se espalhando, né? Falaremos um pouquinho também sobre a medida provisória da suspensão dos contratos de trabalho e da redução da renda, que tem gerado bastante controvérsia, né? Bastante gente aí protestando, tá bom? Falaremos um pouquinho de juros e câmbio e, para terminar, um pouquinho da agenda do que teremos essa semana. E ao final, quero deixar um recadinho importante aí da nossa escola para você, aluno que sempre quis estudar conosco aí, que tem a pretensão de se certificar. E agora mais do que nunca, né, pessoal, a importância da certificação ela se torna cada vez mais latente. Ela já vinha sendo algo importante pela competitividade no mercado, que está aumentando muito, né? Mas também, principalmente num cenário de volatilidade como essa, eu acho que saber sobre aquilo que está sendo falado e ter a credencial de uma certificação importante para estar habilitado a falar sobre esse cenário, sobre os reflexos nos produtos de investimento, acho que faz total diferença para fidelizar o seu cliente, tá bom? Então, vamos nessa. Bom, então o Ibovespa, pessoal, fechou em queda, 5,3% na semana, né? Fechamos em 69.537, né? Nem mesmo a alta do petróleo, do preço do petróleo ao longo da semana foi suficiente para segurar o nosso Ibovespa no campo positivo, né? Essa alta aconteceu justamente pela expectativa de reunião e possível acordo da OPEP com a Rússia para corte no ritmo de produção de petróleo, né? A fim de elevar o preço. Isso tem acontecido muito em função de uma pressão muito forte exercida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é diretamente afetado por essa situação, uma vez que a extração na reserva de xisto nos Estados Unidos tem um custo muito alto, né? Então, o preço de petróleo muito baixo torna a operação de xisto inviável, né? Custosa aí. Então, o presidente Donald Trump, se fazendo valer de toda a força que tem os Estados Unidos, né? Tem pressionado para que a OPEP, em conjunto à Rússia, que, segundo alguns analistas, tem se beneficiado dessa situação, né? Tem pressionado para que houvesse aí um acordo para corte de produção, né? Os Estados Unidos passam por uma situação bem complicada. Isso também tem reflexo na cotação do dólar, que a gente vai falar um pouquinho mais, pessoal repatriando o dólar para os Estados Unidos, porque a situação lá está bem complicada, né? O país já ultrapassou a marca de 300 mil casos, já teve 8.162 mortes até domingo, ontem, quando coletamos as informações. Ainda menos do que a Itália, que já ultrapassou a marca dos 15 mil, com bem menos infectados, ou seja, a porcentagem de letalidade lá é muito maior, muito em função também da faixa etária da população, mas está caminhando em passos largos, né? De sexta para sábado, se não me engano, os Estados Unidos aumentou nada mais, nada menos que 23 mil casos, quase 24 mil casos, né? Em 24 horas, quer dizer, já está num ritmo muito forte de casos de contaminação e aumento do número de contaminação, né? Um outro número preocupante nos Estados Unidos é que
no mês de março houve uma perda de 701 mil vagas, o desemprego pulou de 3,5%, que aliás era a menor marca em 50 anos, e dentro do jargão econômico a gente costuma dizer que os Estados Unidos estão em pleno emprego, né? Então pulou de 3,5% para 4,4%, encerrando uma série de 113 meses positivos no campo de criação de emprego, né? E está sofrendo a maior queda líquida de vagas de emprego desde março de 2009, reflexo da crise do subprime de 2008, tá bom? Então, quer dizer, não é um número desprezível aí pro mercado norte-americano. Infelizmente, isso está contribuindo, esses dois fatores, né, a quantidade de infecções e o aumento grande no número de desemprego, contribui com a repatriação dos recursos. Isso impacta diretamente na taxa de câmbio, que hoje já bate 5,35, né? Ou melhor, bate até domingo, quando coletamos as informações, tá? Então, o pessoal está repatriando recurso, né? Aversão a risco, desemprego, número de contaminados muito grande, pessoal repatriando dólar, e naturalmente, como a oferta no nosso país é menor, o preço do dólar em relação ao real acaba subindo, tá? Como dito, a OPEP tinha a reunião agendada para hoje, foi adiada para quinta-feira, apesar de toda essa pressão exercida pelo Donald Trump aí, né? Há quem diga que houve algumas trocas de rusgas aí entre Putin e Riad, e isso fez com que houvesse uma demanda por maior tempo na tomada de decisão do que aconteceria com a produção de petróleo, né? Possivelmente isso aumente a tensão no mercado, em especial também no mercado brasileiro, porque a Petrobras passou por uma forte alta nos últimos dias da semana, puxada por essa expectativa desse acordo e por uma alta no preço do petróleo. E como a Petrobras tem uma participação muito grande no Ibovespa, pode ser que a gente comece a semana com alguma tensão pontual em relação a isso, tá? Corona no Brasil, já atingimos a marca de 11 mil casos até domingo, na parte final da tarde, quando eu coletei essa informação, com 486 mortos. O aumento já está num ritmo de infectados, já está num ritmo de 1.000 casos por dia. Obviamente nada comparado com o que está acontecendo nos Estados Unidos, mas o nosso aumento já se tornou exponencial, até porque temos mais vetores contaminando a população de um modo geral, né? Ao longo da semana a gente tem visto lives do Mandetta, que é o nosso ministro da Saúde, alertando para que a gente fique em casa, mantenha a quarentena, e agora com maior intensidade. Por quê? Porque no momento em que essa contaminação se torna exponencial, muitas pessoas tendem a pegar ao mesmo tempo. Isso faz com que as pessoas demandem por internação hospitalar, e provavelmente a gente não tenha a capacidade de internar todo mundo. Então essa é a hora que a gente tem que ter mais atenção ainda, né? Então a Mandetta tem feito alardes nesse sentido quase todos os dias aí nas mídias, em especial na televisão, né? Isso tem gerado algum desconforto. A gente sabe que o discurso do nosso presidente Jair Bolsonaro não está 100% alinhado com isso, né? O Bolsonaro tem um discurso mais voltado para o reflexo, que é significativo, é importante dizer, dessa quarentena na economia, em especial daqueles que têm pequenos comércios ou que são autônomos, né? O impacto vai ser grande, com certeza, e o discurso do presidente mais voltado para isso. Então isso tem gerado algum desconforto. Inclusive especulou-se a possibilidade do ministro ser demitido do cargo, mas depois os ânimos foram acalmados tanto de um lado quanto do outro. O Bolsonaro chegou a dizer em algum discurso que em meio à crise não cogita essa possibilidade. O Mandetta também, em uma das entrevistas, comentou que jamais abandonou um paciente em meio a uma situação de risco, né? Inclusive citando vezes em que passou mais de 24 horas em plantões médicos, e fazendo alusão, obviamente, ao Brasil como paciente, né? Então, por hora, imagino que esse risco não exista,
né? Grande ponto de preocupação aí do mercado brasileiro. A medida provisória 936, então, permitiu suspensão dos contratos de trabalho por até 60 dias e redução das rendas por até 70%, sem alterar a relação, o valor da renda por hora, ou seja, essa redução de renda vai vir em paralelo à redução também de carga horária de trabalho, né? Isso incomodou muita gente, havia-se tentado fazer isso há algum tempo atrás e não foi bem aceito porque não havia nenhuma medida por trás que repusesse ou que desse alguma possibilidade do trabalhador não ser tão prejudicado, e agora dessa vez tem uma compensação ao menos parcial do seguro-desemprego. O seguro-desemprego tem um teto que é próximo dos R$ 1.900 e o percentual da renda comprometida com o corte vai ser percentualmente proporcional que vai ser reposto pelo seguro-desemprego, obviamente respeitando o teto, ou seja, 70%, 50%, 10% do teto do seguro-desemprego. Então estima-se que, em especial aqueles que têm uma renda maior, alta, né, vai ter, obviamente, com o corte, vai ter uma renda menor, tá? Então, mas ao menos a gente tem uma medida de compensação, que seria essa reposição via seguro-desemprego, sem que afete a disponibilidade de benefício caso seja demitido mais para frente, que foi também uma mudança que teve, tá bom? Então, aqui a justificativa é evitar que uma disseminação grande de desemprego na economia brasileira, que já está em níveis altos, né? Para que a gente não piore essa situação, abriu-se essa flexibilização, né? Em relação aos juros, previsão Focus de segunda-feira passada era de 3,5%. Segunda-feira, comentaremos na parte da agenda, teremos a atualização como costumeiramente acontece, possivelmente com uma expectativa de juros menor. Já há instituições colocando a expectativa de encerramento para 2020 da taxa de juros em 1,5%. Isso significa juros reais negativos, uma vez que a nossa inflação tem uma expectativa de fechamento acima do 1,5%. Né? Ou seja, olha que loucura, né? Até um tempo atrás nós não imaginávamos que a economia brasileira poderia ter juros real negativos. O que isso significa? Significa que você, comprando o Tesouro Selic, poupança também, mas comprando, o risco da poupança ele já existia desde já, né? Mas comprando o Tesouro Selic no começo do ano, pode ser que você encerre o ano com um valor descontado pela inflação menor. Ou seja, se você aplicar R$100 que você poderia comprar uma cesta básica com esses 100, ao final do ano, seus R$100 não compra mais a cesta básica, por mais que esteja aplicada em Tesouro Selic, tá? Então, é algo inimaginável até um tempo atrás aqui na economia brasileira, mas que hoje torna-se uma possibilidade. Isso vai ter reflexo, isso visa ter reflexo, obviamente, no custo de captação das empresas. As empresas precisam sobreviver, então o crédito vai ficar mais barato e automaticamente o custo da empresa um pouco menor. Isso pode ajudar na sobrevivência dessas empresas, mas também pode ter um reflexo positivo na dívida soberana, né? Então o governo vai ter que aumentar gastos esse ano para poder ultrapassar, para poder sobreviver à crise do corona. No final do ano essa dívida já existente, mais o que a gente aumentou de dívida vai ser corrigido por uma taxa, geralmente taxa básica da Selic, média da taxa do que essa dívida foi contraída, mas tem a possibilidade do governo diminuir o custo da sua dívida, né? E assim, naturalmente, a gente tende a somar menos juros no montante de dívida esse ano e automaticamente a dívida pode ser que cresça menos do que poderia crescer com uma taxa maior, obviamente. Então isso acaba sendo positivo, tá bom? Então, para finalizar, pessoal, a gente não conseguiu ainda sair muito dessa questão do coronavírus, né? Infelizmente, eu imagino que por mais alguns meses a gente vai bater nessa tecla. Acho que é o que a gente tem de principal informação para dar para o nosso cliente, ou você que é cliente. Acho que é o que a gente tem de principal de fornecer enquanto informação, né? Para a agenda, a gente tem como comentado atualização, como costumeiramente acontece com o Boletim Focus, vendas no varejo, porém reflexo de fevereiro, ainda não temos aqui um reflexo significativo do impacto do coronavírus, mas destaque para o IPCA de março, que aqui sim provavelmente a gente já teve um impacto de queda de demanda, e nos Estados Unidos a gente tem os dados do seguro-desemprego e ata do FONC, tá bom?
todos esses vão refletir em alguma instância o que tem os impactos do coronavírus aí na economia, tá? Bom, pessoal, então por hoje é isso. Espero que todos tenham uma ótima semana. Aliás, na próxima semana, o nosso professor e sócio da Você Bancário vai apresentar uma condição única e exclusiva para você que sempre quis estudar aqui com a nossa escola, tá? Eu faço parte do quadro de professores, como vocês já sabem, e posso adiantar que é uma condição realmente fantástica, inédita aí para vocês e 100% online e ao vivo, tá bom? Então, não se preocupem, a gente não vai ter uma demanda de aula presencial, ao menos por enquanto, respeitando aquilo que vem sendo colocado aí, orientado pela OMS e pelo nosso Ministério. Recomendo que faça a inscrição no vocêbancário.com.br e siga, além desse canal, as nossas redes, né? No Facebook, no LinkedIn, enfim, onde você costumeiramente nos segue, porque nós vamos colocando algumas atualizações, tá bom? Desejo a todos, então, uma ótima semana de negócios e, para quem for possível, fiquem em casa, em especial essa semana, tá bom, pessoal? Um abraço. E essa foi mais uma edição do Bank News, o Jornal do Bancário. Se esse vídeo e os nossos conteúdos estão fazendo sentido para você e te ajudando, compartilhe com o pessoal da sua agência, ajude a gente a atingir mais pessoas para que consigamos construir um mercado melhor. Nos comentários, seja no Spotify, Google Cast ou no YouTube, vocês vão ver as nossas redes sociais. Sigam a Você Bancário, mandem suas perguntas e em breve vocês verão a revolução que faremos na sua carreira. Um grande abraço e uma excelente semana de negócios.